Graça e paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão acompanhando conosco aí o nosso culto, que acompanharam até agora nosso momento de louvor, nosso momento de adoração. Sejam mais uma vez todos bem-vindos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e que possamos juntos hoje começar uma caminhada que eu tenho certeza que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua história. Toda a palavra de Deus é eficaz para a mudança da nossa vida, para a mudança dos rumos e do nosso caminho. Deus abençoe aí a todos que estão entrando, a Brícia, Newton, Marcele, Raquel, todos os irmãos aí que estão entrando, Otávio, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero começar essa noite, como alguns irmãos já sabem, como aqueles que estavam em nosso último culto presencial no domingo. Eu quero começar essa noite a compartilhar com os irmãos uma série de exposições, uma nova série de exposições bíblicas, que está sendo intitulada como O Verdadeiro Evangelho. A série toda vai ser baseada na carta de Paulo aos Romanos, onde nós estudaremos toda essa carta, durante os nossos cultos, sejam eles aqui nas nossas lives, quanto nos cultos presenciais. Os irmãos que estavam presentes no domingo, no culto, sabem a razão pela qual eu decidi expor a carta de Paulo aos Romanos aos irmãos. E quero dizer a você que você possa levar a sério essa série de exposições, que você possa levar a sério essa série de estudos, porque nós vamos tratar da mais sublime expressão do Evangelho de Deus. A carta de Paulo aos Romanos é a mais sublime expressão do verdadeiro Evangelho. Para você ter uma ideia, essa carta foi motivo de conversão de grandes homens de Deus por toda a história. Um dos maiores teólogos do quinto século, chamado Agostinho de Hipona, era um homem devasso e ele, um belo dia, estava sentado no jardim da sua casa e ouviu uma criança que brincava no jardim lateral da casa vizinha dizer assim: toma e lê, toma e lê. Ele então entra na sua casa, pega a sua Bíblia e abre ela na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Daquele dia em diante, Agostinho de Hipona se converte e se torna o maior teólogo de todos os tempos. Toda a teologia que você conhece está sustentada sobre os ensinamentos de Agostinho. Depois, no século XVI, um outro homem chamado Martim Lutero, depois de sofrer
um susto durante uma tempestade, promete que renderia sua vida ao monastério. Ele se torna um monge católico. E ele passa a se autoflagelar e a se culpar diariamente pelos seus pecados, a ponto de que Martim Lutero diariamente ia ao confessionário da capela onde ele frequentava confessar os seus pecados aos padres que lá estavam. Mas um belo dia, diante da sua tão grande culpa que ele levava consigo, Martim Lutero lê Romanos 1,17, que diz assim: o justo viverá pela fé. E nesse dia Martim Lutero se converte ao Senhor, e dali nasce o que nós conhecemos como a Reforma Protestante. A Reforma Protestante mudou a história da igreja. 2 séculos depois, no século XVIII, um outro homem de Deus chamado John Wesley, ao ler os comentários de Martim Lutero sobre a carta de Paulo aos Romanos, também converte o seu coração à compreensão do Evangelho. E por fim, o último exemplo que eu quero te dar nessa introdução é de um homem chamado Karl Barth, que era um teólogo liberal do século XX, que pregava o liberalismo teológico. Mas Karl Barth, depois de ler os comentários da carta de Paulo aos Romanos, também de Martim Lutero, ele deixa o liberalismo teológico de lado e se torna um dos mais importantes teólogos do século XX. Eu estou te dando esses exemplos desses 4 homens de Deus da história do cristianismo para que você compreenda a importância e a grandeza dessa carta, a grandeza daquilo que nós vamos aprender juntos aqui. A carta de Paulo aos Romanos é considerada como a Cordilheira dos Andes no Evangelho, chegando ao ápice da sua revelação quando nós estudaremos Romanos capítulo 8. Mas nessa noite, para introduzir o estudo dessa carta, eu quero que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos começar do início, capítulo 1, e nós vamos estudar do verso 1 ao verso 7. Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Meus irmãos, como eu sempre digo a vocês, é muito importante que você mantenha a sua Bíblia aberta, que você acompanhe a leitura do texto e que você acompanhe a exposição do texto. A parte mais importante de qualquer sermão é o texto. Amém? A parte mais importante do sermão sempre é o texto. Então, por isso que eu tenho ensinado sistematicamente na nossa igreja. Toda vez que alguém for pregar, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe o texto. Amém? Bom, eu quero expor para você do verso 1 ao verso 7 e o texto começa dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos,
a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados irmãos que estão em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, na introdução dessa carta, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo entre o ano de 54 a 58 depois de Cristo. Esta carta foi escrita por Paulo durante a sua terceira viagem missionária. E ela é destinada aos irmãos, tanto judeus quanto gentios, que se tornaram cristãos em Roma. Diferentemente das demais outras 12 cartas que Paulo escreve do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos não é uma carta que está trazendo instruções específicas para a igreja com relação a problemas. Quando você observa as outras 12 demais cartas de Paulo, Paulo sempre está tratando de problemas específicos na igreja. A carta aos Romanos não. Ela é um tratado teológico, ela é um tratado doutrinário. Paulo está escrevendo uma carta para trazer a doutrina para a sua igreja. O interessante é que Paulo não conhecia os irmãos de Romanos, os irmãos dessa igreja em Roma pessoalmente. Paulo nunca tinha ido à igreja em Roma. Mas era desejo do apóstolo Paulo visitar essa igreja quando ele estivesse indo para a sua próxima viagem, que seria para a Espanha. Mas eu quero observar aqui, saindo dessa introdução com os irmãos, eu quero que você observe alguns pontos para que a gente comece a caminhar nessa aventura da carta de Paulo aos Romanos. Veja o verso 1. O verso 1 começa assim: Paulo, servo de Cristo Jesus. Em algumas versões, essa frase está invertida, está dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Em outras traduções, Paulo, servo de Cristo Jesus. Aqui, já no início da apresentação de Paulo, Paulo já demonstra o que ele quer tratar aos romanos, sobre a verdadeira natureza de Jesus Cristo, de quem é Jesus Cristo. Mas, ao demonstrar a realeza de Jesus, Paulo começa a apresentar a si mesmo. E a apresentação que Paulo faz de si mesmo aos romanos não é sobre as suas credenciais judaicas. Paulo não se apresenta como um fiel estudante que estudou aos pés de Gamaliel. Paulo não se apresenta aos romanos como aquele que detinha 3 nacionalidades. Paulo não se apresenta aos romanos como aquele que falava muitos idiomas e que era um erudito na palavra. Paulo se apresenta aos romanos como servo de Cristo Jesus. A palavra servo aqui literalmente significa escravo. Quando Paulo então vai se apresentar aos romanos, ele se apresenta como alguém que é escravo de Cristo Jesus. A expressão Cristo Jesus usada aqui é exatamente uma expressão para que os romanos compreendam de quem Paulo está falando. Primeiramente, irmãos, os romanos não aceitavam de forma e hipótese alguma serem escravos de alguém.
Na realidade, eles possuíam no império mais de 100 milhões de escravos, dentro de todo o Império Romano pelo mundo. Mas um romano jamais aceitaria ser escravo de alguém. Paulo, no entanto, é o primeiro a mencionar na abertura da sua carta que ele é um escravo. O imperador romano naquela época se chamava Cláudio. E mesmo depois do Império de César, Cláudio queria se auto-intitular como o Cristo, como o Quírios, como o Senhor. E aqui Paulo começa a introduzir a sua carta dizendo: eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus. Paulo usa, irmãos, a expressão mais importante da figura de Jesus Cristo na Bíblia: Cristo. O nome mais importante de Jesus nas Escrituras, o Cristo. A palavra Cristo no grego é Kyrios, que quer dizer ungido, ou no hebraico, Messias, ou aquele que é enviado, aquele que é ungido para uma grande missão. Paulo vai continuar dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo continua se apresentando. Primeiro ele diz que ele é servo e depois ele diz para qual fim ele foi chamado. Ele foi chamado para ser apóstolo. E apóstolo separado para o evangelho de Deus. Preste muita atenção. Ele se coloca como servo de Jesus Cristo, e por se colocar como servo de Jesus Cristo, ele expõe aos irmãos de Roma qual é o seu chamado por esse próprio Jesus. Ele é chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. E a maior evidência de que uma pessoa é um apóstolo, ou de que uma pessoa foi um apóstolo, é que ele precisava ter visto Jesus face a face. É por isso que não existem apóstolos mais nos dias atuais. A palavra apóstolo significa enviado, ou seja, aquele que traz o fundamento. Os apóstolos, quando o ministério apostólico foi terminado em Paulo, o último apóstolo. Então, Paulo retrata aqui aos irmãos em Roma que ele foi separado e chamado para ser apóstolo, porque ele é aquele que vai lançar o fundamento da igreja. Amém? E tem um detalhe, ele é separado para o evangelho de Deus. Então preste atenção, veja nesse primeiro verso quanta expressão da riqueza de Deus que nós temos. Paulo se apresentando como servo de Cristo Jesus, ou como servo do Messias, como servo daquele que traria salvação à humanidade. Paulo dizendo que é chamado para ser apóstolo, ou seja, aquele que é enviado, que é separado. Mas preste atenção nisso. O texto final do verso 1 diz que ele é separado para o evangelho de Deus. Então, meus irmãos, o que nós vamos compreender até o final da exposição da carta aos Romanos, quando nós terminarmos, é que existe um evangelho que é verdadeiro, é o evangelho de Deus. Talvez você possa estar se perguntando, mas Eduardo, é lógico, é óbvio que o evangelho de Deus, que o evangelho é de Deus. Mas, meus queridos, diante de tantas deturpações do evangelho que nós temos visto durante muitos anos, eu tenho estudado a Bíblia há quase 20 anos, desde quando me converti.
E são tantas deturpações que eu tenho visto do evangelho nesses anos que entristecem o meu coração. Mas eu quero dizer a vocês que eu quero assumir um compromisso, o compromisso de expor a vocês o verdadeiro evangelho de Deus. Eu vou expor a vocês, através da carta de Paulo aos Romanos, o verdadeiro evangelho, o evangelho de Deus. Não o evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje, o evangelho humanista, o evangelho que coloca o homem no centro das atenções, o evangelho que diz que você é o cara. Não, o evangelho não é sobre mim. O evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre uma pessoa só. O evangelho é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós vamos caminhar, não sei durante quanto tempo, na exposição da carta aos Romanos, para que nós compreendamos juntos, meus irmãos, o verdadeiro evangelho de Deus. Paulo vai dizer que ele é um apóstolo, aquele que vai lançar o fundamento do verdadeiro evangelho de Deus. Veja o que ele fala no verso 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O que Paulo está expondo aqui no verso 2 aos Romanos é que esse evangelho não é fruto de uma novidade, que esse evangelho, segundo Deus, não é fruto de algo atual, algo novo. Não. Esse evangelho, ou seja, a proclamação da salvação, é fornecida ao ser humano desde o início. Desde Gênesis, o evangelho já é proclamado. A boa notícia de que nós seríamos redimidos por Cristo Jesus, ela já vem desde o Antigo Testamento. Ela não é algo que está só no Novo Testamento. Por isso, toda a Escritura, toda a Bíblia, ela aponta para Cristo Jesus. Ela aponta para Jesus Cristo. Amém? Então, o verso 2, Paulo está dizendo que esse evangelho de Deus, ele foi outrora, ou seja, ele já foi antigamente prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. No verso 3, ele vai dizer assim: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Preste muita atenção no verso 3 e no verso 4. O verso 3 está dizendo, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, preste atenção, segundo a carne, veio da descendência de Davi. No verso 3 e 4, Paulo vai nos dar uma aula do que a teologia chama de cristologia, a doutrina de Cristo. No verso 3 e no verso 4, Paulo vai falar do que a teologia nos ensina como a união hipostática, ou vou facilitar, como a união das duas naturezas de Cristo. É uma aula que Paulo nos dá aqui em 2 versos das Sagradas Escrituras. No verso 3 ele diz que Jesus veio da descendência de Davi segundo a carne, ou seja, segundo a natureza humana, Jesus nasceu como homem. Mas no verso 4, Paulo completa essa união hipostática, ou seja, completa essa dupla natureza de Jesus, dizendo assim: ele foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo está demonstrando aqui aos irmãos da igreja de Roma as duas naturezas de Jesus. Eu e você precisamos compreender,
para que a gente compreenda o verdadeiro evangelho, meus irmãos, você precisa saber que o nosso Senhor Jesus foi 100% homem, mas também 100% Deus. Ele veio para essa terra, habitou entre nós, 100% como homem, mas também 100% divino. Amém? Isso é a base para que eu e você possamos começar a compreender o verdadeiro evangelho. Porque, eu vou repetir, o evangelho aponta para Jesus Cristo. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre ele. No verso 5, Paulo vai continuar dizendo: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Em virtude dessas duas naturezas de Jesus, em virtude dessa compreensão das duas naturezas de Jesus, Paulo vai dizer que por causa disso, por causa da ressurreição, por causa da obra de Jesus Cristo no Calvário, por causa da sua ressurreição, ele vai receber graça e apostolado, ou seja, Paulo vai receber conversão e envio, conversão e missão. Em Atos capítulo 9, Paulo ainda respirava ameaças de morte, como diz a Bíblia. Paulo era um perseguidor da igreja, alguém que estava perseguindo os cristãos, levando cartas para matar os cristãos. Mas no capítulo 9, o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ali a graça maravilhosa de Jesus alcança a vida de Paulo e ele é totalmente transformado por Jesus. E naquele mesmo dia que ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele é enviado para os gentios. Cristo diz para ele: Paulo, você para mim é um vaso escolhido e eu vou te enviar. Você vai ver o quanto custa padecer para pregar o meu evangelho. A partir desse momento, meus irmãos, a vida de Paulo é totalmente mudada. A partir desse momento, a vida de Paulo se transforma numa vida completamente devota a Jesus. É por isso que lá no início, no verso 1, ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus. Continuando o verso 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre os gentios, de cujo número sois também chamados para ser de Jesus Cristo. A missão que Jesus entrega a Paulo é para que ele, por amor ao nome de Jesus, proclame pela fé aos gentios a obediência à palavra de Deus. Então, a proclamação, a missão de Paulo é proclamar o evangelho aos gentios pela obediência e pela fé. Então, Paulo vai concluir a sua apresentação, a primeira parte da sua apresentação, dizendo, verso 7, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Apenas nessa primeira parte da apresentação, da saudação de Paulo à igreja de Roma, ele nos ensina algumas lições e eu quero trazer algumas aplicações para nós aqui, depois de explicar para vocês o texto. Primeiro, quando ele diz Paulo, servo de Cristo, lá no verso 1, Paulo está trazendo uma aplicação para mim e para você a respeito de quem nós devemos ser em Cristo Jesus.
A minha função e a sua função no reino de Deus é que eu e você somos servos do Senhor. Somos escravos do Senhor. E sabe qual é uma característica de um escravo? Um escravo não tem direito a nada. Um escravo, ele trabalha por causa do seu alimento. Então, Paulo está nos ensinando aqui, trazendo aplicações práticas para a nossa vida. Se eu e você quisermos verdadeiramente viver o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos compreender que a nossa posição é de servos. Existe uma deturpação, é por isso que a Epístola aos Romanos é o verdadeiro Evangelho, é por isso que eu quis chamar essa série do verdadeiro Evangelho, porque o Evangelho tem sido tão deturpado, irmãos, tão deturpado nos nossos dias, que o homem tem sido colocado numa posição diante de Cristo que ele não pode assumir. O homem tem sido colocado na condição de senhor e não de servo. Quantos têm aprendido de maneira equivocada que eles podem se achegar diante de Deus e determinar o que Deus deve fazer ou não, e determinar o que Deus tem que fazer ou não? Quantos de nós temos aprendido de forma equivocada e errada, através de falsos profetas, através de um falso evangelho, que nós temos direitos, que nós temos que nos achegar diante de Deus reivindicando os nossos direitos? Meus irmãos, eu e você não temos direito a nada. Eu e você temos o direito de sermos servos do Senhor. Outra aplicação importante é que para viver um verdadeiro evangelho, nós precisamos compreender de fato quem é Jesus. Quando Paulo vai falar no verso 3, no verso 4, sobre as duas naturezas de Cristo, eu e você precisamos compreender nos dias de hoje quem é Jesus. A pessoa de Jesus também tem sido deturpada nesse falso evangelho. Quantos pregadores têm pregado sobre um Jesus ursinho carinhoso? Quantos pregadores têm pregado sobre um evangelho água com açúcar? Quantos pregadores têm pregado sobre um evangelho só de bênçãos e de promessas? Quantas pessoas têm ido atrás hoje de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos homens de Deus, que estão pregando o evangelho para aguçar o seu ego, para inflamar o seu ego, para dizer que você é lindo, maravilhoso, importante, que você é tudo, que você é a florzinha de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos compreender que o verdadeiro evangelho traz para nós a realidade de quem Jesus é. Quantas pessoas têm sido ensinadas de forma equivocada sobre a pessoa de Jesus? Quantas pessoas têm colocado Jesus não como Senhor, não como o Rei dos Reis, mas como o seu Papai Noel gospel, como aquele que só vai realizar os seus desejos e as suas vontades, como aquele que simplesmente vai abençoar você se você fizer uma oração, abençoar você se você fizer uma mandinga gospel. Não, meus irmãos. Nós precisamos compreender que Jesus veio como homem, 100% homem, mas como homem ele também era 100% divino. Ele tinha comunhão total com o Pai e o seu maior ensinamento para nós é que ele obedeceu tudo o que o Pai lhe disse, tudo o que o Pai lhe mandou fazer, Jesus obedeceu. Paulo está nos demonstrando aqui no verso 3 e verso 4 que essas duas naturezas sempre andaram em comunhão.
Outro ponto de aplicação para nós é compreendermos o seguinte. O verso 5 diz que Paulo recebe graça e apostolado, conversão e missão. Eu e você precisamos compreender que antes de Deus nos enviar para fazer qualquer coisa, antes de Deus nos enviar para fazer qualquer coisa na sua obra, o nosso coração precisa estar completamente convertido ao Senhor. Não pode haver resquícios da velha natureza em nós. Não pode haver resquícios do velho homem em nós, da nossa velha natureza. Eu e você precisamos caminhar em novidade de vida. O verdadeiro evangelho se pauta na novidade de vida. Paulo recebe graça, conversão e recebe apostolado, missão. Ele é enviado, é fundamento. Enviado para quê? Por amor do seu nome, verso 5, para a obediência por fé entre os gentios, do cujo número sois também chamados para serdes de Jesus Cristo. O fim da missão de Paulo, preste atenção, o objetivo total da missão paulina era levar Jesus Cristo àqueles a quem ele não, era levar Jesus Cristo a todos que não conheciam a Cristo. Essa era a missão de Paulo, levar o evangelho aos gentios. A minha e a sua missão é essa, é proclamar o evangelho a todas as pessoas, é falar do evangelho. Mas, meus irmãos, hoje, infelizmente, nós temos que lutar contra um falso evangelho, contra o evangelho maquiado, contra o evangelho que está sendo pregado simplesmente para atrair pessoas, simplesmente para colocar pessoas assentadas em bancos de igreja. Nós não temos mais falado de arrependimento. Muitas igrejas já não têm mais falado sobre pecado. Muitas igrejas já não têm mais falado sobre obediência, sobre compromisso com Deus. Estão pregando um evangelho superficial. Tem um teólogo brasileiro que eu gosto muito dele, o professor Luiz Saião, que diz, quando foi questionado sobre o grande crescimento da igreja evangélica no Brasil, que os evangélicos já estão atingindo quase 50 milhões e que daqui a poucos anos, talvez, os evangélicos sejam a maior religião do Brasil. Luiz Saião diz o seguinte: o evangelho no Brasil é como um grande lago, como um grande mar, mas com 1 palmo de profundidade. Ou seja, a gente tem muita gente que se diz evangélico, a gente tem muita gente que se diz cristão, mas totalmente superficial, com uma fé totalmente superficial, com um conhecimento das Escrituras totalmente superficial. Meus irmãos, a volta de Cristo está próxima, está iminente, nós estamos vendo os sinais. E eu quero te dizer uma coisa: não vai ser a sua boa vontade, nem a minha boa vontade que vai nos garantir a vida eterna. O que vai nos garantir a vida eterna é o pleno conhecimento da palavra de Deus e a plena obediência à sua palavra. É por isso que eu estou compartilhando essa carta com vocês. Porque eu desejo que cada um de nós atinja o pleno conhecimento das Escrituras, o pleno conhecimento do plano de salvação, o pleno conhecimento da plenitude do propósito e do projeto de Deus para nós. Quantas pessoas sequer sabem o plano de salvação? Faça um teste. Pergunte para um irmão próximo de você: qual é o plano de salvação? Tem pessoas que são velhas na igreja. Tem pessoas que estão há anos assentadas num banco de igreja,
que desconhecem o plano de salvação, que não sabem falar qual é o plano de salvação. É por isso que eu tomei a decisão de instruir a minha amada igreja sobre o verdadeiro evangelho. E eu farei isso enquanto eu puder. Porque eu quero que você esteja pronto. Eu quero que você esteja preparado. Eu quero que cada um de nós estejamos prontos, preparados para estarmos com Jesus quando Ele vier nos buscar. Finalizando a minha aplicação, no verso 7, Paulo vai dizer assim, na sua saudação: a todos os amados de Deus que estão em Roma. Preste atenção, agora ele já falou da sua missão, ele já falou da grandeza de Cristo. Agora ele vai dizer sobre o propósito para esses irmãos. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, na parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamados para serdes santos. O propósito do Evangelho é que haja uma mudança tão significativa na nossa vida, que possamos ser vistos como santos, como pessoas separadas do mundo, separadas do pecado. Paulo vai dizer aos romanos: o meu propósito de expor isso a vocês é para que vocês se tornem, vocês são amados de Deus e vocês foram chamados para ser santos. A minha última aplicação do texto é esta: eu e você fomos chamados por Deus, através da obediência, da fé e da graça de Deus no seu Evangelho, para sermos santos, para que tenhamos mudança verdadeira de vida. O que é ser santo? É ser alguém que está com uma auréola na cabeça e que fala manso? Não. Ser santo é buscar, preste atenção, ser santo é buscar a cada dia ser parecido com Jesus. Ser santo é olhar a cada dia para essa palavra e pedir a Deus: Senhor, me ajude a ser a cada dia mais parecidos com o Senhor, mais parecidos com o Senhor Jesus. Talvez você pense: mas Eduardo, isso é uma missão completamente impossível. Mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. O autor aos Hebreus diz assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade, nem eu nem você experimentaremos ver o Senhor. Que seja um tempo, irmãos, em que nós estudaremos a palavra de Deus. Eu vou repetir a vocês: tenham sempre suas Bíblias abertas. Não é mais tempo, meus irmãos, de andarmos com as nossas Bíblias fechadas. Não é mais tempo, meus irmãos, de ouvirmos qualquer coisa. Chega desse tempo. Não é mais tempo, meus irmãos, de aceitarmos qualquer coisa que possa estar se parecendo com o Evangelho. É um tempo de decisão da nossa vida. É um tempo onde eu e você precisamos dizer: eu quero viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E só tem um jeito: através dessa palavra. Não é através de dogma humano, não é através de tradição denominacional, não é através de denominação ou palavra de pastor A, B ou C, não. É através desta palavra, da exposição fiel desta palavra.
O apóstolo Paulo diz em Gálatas: se eu, ou um anjo, ou até mesmo um anjo do céu, vier lhe proclamar um outro evangelho que não seja esse, seja chamado anátema. Meu querido, minha querida, eu quero encerrar a exposição dessa introdução aqui nessa noite, te dizendo: ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Busque como você nunca buscou conhecer a palavra de Deus. Nós estamos vivendo nos últimos tempos da igreja. E eu não estou falando isso para te assustar. Eu estou falando isso para te conscientizar que ainda dá tempo de você colocar a sua vida no altar, de você colocar a sua vida diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero, eu preciso, eu quero aprender da tua palavra a cada dia. Mantenha a sua Bíblia aberta todas as vezes que alguém for falar da palavra para você. E faça como os cristãos lá da igreja de Bereia. Sempre olhe para saber se quem está falando certo. Não aceite mais qualquer coisa. Não aceite mais qualquer palavra ou qualquer achismo. Não aceite. Coloque o seu coração em total obediência à palavra de Deus. E você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Você vai ver o quanto Deus vai tratar com você. E eu quero te dizer uma coisa: nós estamos só no começo, só no início. Lembre-se, eu disse no começo que a carta de Paulo é comparada à Cordilheira dos Andes, o ponto mais alto do Evangelho. Você vai se surpreender quando nós começarmos a caminhar, quando nós começarmos a ver o desenvolvimento do Evangelho, desde a depravação total do homem até o resgate de Jesus por cada um de nós. Você vai se surpreender. Para encerrar, eu quero te incentivar. Leia a carta de Paulo aos Romanos. Vamos começar juntos a fazer isso. Na próxima semana, eu vou expor do verso 8 ao verso 15. Então, eu lanço essa tarefa para você aí. Leia Romanos do verso 1 ao verso 7, que nós aprendemos hoje aqui, e leia do verso 8 ao verso 15 para você já estar familiarizado com o texto. Para que na próxima semana a gente aprenda junto. E eu tenho certeza que você vai se surpreender e que Deus vai mudar o seu coração. Como nesses 4 exemplos que eu dei lá no início, desses 4 homens de Deus, que tiveram suas vidas mudadas depois de ler a carta aos Romanos. Eu quero profetizar que a sua vida também será mudada, depois que essa palavra entrar no seu coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que tudo vá bem para cada um de nós. Eu te espero na próxima oportunidade para a gente continuar a caminharmos juntos nessa aventura que vai ser estudar a carta de Paulo aos Romanos. Uma boa noite a todos. Deus abençoe você em nome de Jesus.